Amém? Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo 15. Amém? Eu não sou aquele pregador eloquente, mas eu queria conversar com os irmãos segundo o que o líder dos jovens aqui nos pediu, né, sobre relacionamento. Amém? Não adianta, né, qualquer casal ou qualquer pastor, né, ninguém vai te dar a fórmula, né? Como 1 mais 1 é 2, ninguém vai te dar a fórmula. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai viver o melhor. Amém? Tanto no relacionamento seu com seus irmãos, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento, né, com sua esposa, você vai viver o melhor. Porque relacionamento, né, tem a ver com duas pessoas. Você não relaciona sozinho, né? Relacionamento você precisa de ter outra pessoa ou outras pessoas para que você possa, né, obter um relacionamento. Em João capítulo 21, versículo 15, nos diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amaste mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. O próximo. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra, o Senhor tem nos dado. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, o Teu povo possa compreender a Tua palavra. Que aquele que veio aqui, ó Deus, ouvir, Te cultuar, adorar ao Seu santo nome, não venha sair daqui vazio. Pois temos certeza que o Senhor já tem operado desde o início do culto, ó Pai. Aquele que ficou atento já está abençoado, Deus. Que nessa noite eu possa ser um canal de bênção para a vida dos Teus servos. Que as Tuas mãos possam estar sobre nós, nos dando entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, né, no início, relacionamento não tem fórmula. Mas a partir do momento que você, né, se entrega para Jesus e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida, Ele fará, né, a diferença na sua vida. Nós vemos aqui que Moisés, foi Moisés esse mesmo. Ali quando o Senhor deu a incumbência dele tirar o povo ali da escravidão do Egito, né, nós vemos um relacionamento, né, de um Deus todo-poderoso com um ser humano igual a nós, né? Ele não tinha nada pior ou melhor que nós, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Ele disse para o Senhor: se a Tua presença não for conosco, nos não faça sair daqui. E para nós, né, essa é uma palavra que ele se tornou dependente de Deus, né? O Senhor ali o capacitou, né? O Senhor deu a ele experiências tanto na área
material, né, que ele aprendeu no Egito, ali com o faraó, aprendeu com o Senhor, ali naquele deserto, mas o Senhor, ele diz para o Senhor: se o Senhor não for comigo, nós não vamos sair daqui. E nós, né, relacionamento é uma coisa que já vem desde o início, né? Nós não vamos mudar nada, mas nós vamos tentar melhorar para que possamos, né, caminhar e caminharmos bem. Eu aqui li esses versículos a respeito de Pedro. Nós vemos ali, né, já quando o Senhor estava o transformando, mas ele foi um discípulo que o Senhor, né, o chamou para caminhar com ele, para ensinar através dele, e foi sobre a vida daquele discípulo que muitas almas vieram a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e vieram a conhecer o Senhor. E Pedro, nós vemos que não era um homem de um relacionamento, né, bom, né? Ele era um homem que, se você falasse alguma palavra, nós vemos ali ele cortando a orelha de Malto, né? Se você falasse alguma coisa que ele não concordava, ele mesmo já com Jesus há muito tempo, ele ainda não tinha se convertido totalmente. E nós hoje, né? Nós não estamos caminhando com Jesus lado a lado aqui fisicamente, mas Jesus está, né, conosco. No nosso coração, está conosco, no nosso relacionamento, né, com Deus. E ele ali não tinha se convertido ainda totalmente, por tudo aqui, mesmo vivendo tudo aquilo em que Jesus viveu na sua vida, tendo, né, ele trabalhado a noite toda. O Senhor mostrou para ele que, a partir do momento que ele, né, estava na confiança de Deus, ele teve aquela pesca, trabalhou a noite toda, não conseguiu nada, mas a partir do momento que o Senhor falou com ele, ele voltou: sobre a tua palavra eu voltarei, e ele pescou, né? Nós vemos ali o milagre do Senhor na vida dele, e vemos, né, outros milagres. Nós vemos que Jesus ali, ele caminhando com Jesus, né, em Mateus, o capítulo 26, o Senhor Jesus prediz, né, que ele negaria a ele, Pedro negaria ao Senhor, e ele, né, duvidou: não, eu te amo. E nós hoje, né, no nosso relacionamento com as pessoas, né, com o nosso irmão, primeiramente dentro de casa, né, com o nosso namorado, com os nossos pais, será que o nosso relacionamento tem sido um relacionamento de fidelidade, né? Para que nós possamos, no momento, né, em que seja colocada a prova, nós colocamos, né, a nossa mão no fogo por aquela pessoa em que nós falamos que amamos, né? Num culto de jovens, né, em que nós estamos na escola, aceitamos a Jesus, né, estamos sendo diferente do outro, e ali quando formos, né, questionados pelo fato de nós estarmos servindo a Deus, será que nós vamos, né, falar de Deus para aquele povo, ou será que nós vamos negar? O que nós, né, temos no nosso coração de fidelidade para com Deus? E relacionamento, né, é isso, é nós sermos fiéis àquilo em que nós pregamos ser. Somos, né, irmãos uns dos outros, nós estamos amando um ao outro, como a palavra de Deus diz, o primeiro mandamento, né, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos amando, né, o nosso irmão como a nós mesmos? Será que nós seríamos capazes de entregar a nossa vida pelo nosso irmão? E nós vemos, né, a palavra de Deus aqui em Mateus, o capítulo 26, capítulo 26, o versículo 31. O Senhor Jesus, né, ele ali caminhou, né, com os seus discípulos, ensinando a eles, e a fidelidade, né,
de alguns discípulos ali, não vamos dizer de todos, né? Porque na última hora eles não fizeram diferente de nós. Mateus, o capítulo 26, versículo 31, nos diz: Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Nós vemos aqui o Senhor, né, ele conversando com os seus discípulos ali, ele já disse que Pedro o negaria 3 vezes. E assim se cumpriu, né, a palavra de Deus. E nós não estamos hoje aqui, vocês não estão hoje aqui por causa de mim, né? Vocês não saberiam que eu iria pregar, ou se viesse algum outro pastor, né, que fosse falar da palavra de Deus, que fosse mais eloquente, ou que fosse mais famoso, por ele vocês não teriam nada. Mas Jesus que está aqui, vocês, né, vão sair daqui abençoados pela palavra dele, que não é por mim, mas é ele que faz a diferença na vida de cada um dos irmãos. Se os irmãos abrirem os seus corações, deixarem a palavra do Senhor fazer morada nas suas vidas e a praticarem, vocês vão ver a diferença que o Senhor vai fazer em cada área da sua vida. Porque ali nós vemos Pedro na caminhada dele, né? Nós vemos que ele ali era um homem igual a nós, mas o Senhor escolheu a ele para ensinar. Nós vemos o resultado que ele deu. E nós, né, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, os jovens, né, durante a sua caminhada, são, né, igual Pedro, né? A palavra de Deus é pregada, é ensinada, e muitas das vezes nós escorregamos mesmo. Mas nós precisamos a cada dia nos levantarmos e continuarmos a caminhar, porque o Senhor Jesus, ele nos dá a oportunidade a cada dia de estarmos na presença dele. Por isso você não desista, né? Não desista do seu propósito. O propósito do Senhor é que nós venhamos a ser salvos naquele dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Você, né, estará firme na presença dele, porque a cada dia que você tropeça, você tem Jesus que morreu na cruz por você para garantir a sua salvação. Ele hoje é o nosso advogado, hoje ele é aquele que defende a nossa causa, né? Por isso você não pode desanimar por um fato que aconteceu hoje ou ontem. Você tem que a cada dia prosseguir, pedir ao Senhor que possa ser justificado por Jesus, e você continua a caminhada com Cristo, né? Em várias áreas das nossas vidas, né, nós precisamos de um íntimo relacionamento com o Senhor para que Ele nos dê estratégia para que possamos caminhar. Por isso que a cada, né, momento das nossas vidas, nós precisamos, né, apresentar ao Senhor: Senhor, estou com dificuldade em tal área, e o Senhor é aquele que te ajuda, né? Ele não vai resolver por você. O que você precisa fazer, você vai ter que fazer. O Senhor não vai, né, fazer um milagre naquilo em que você tem condição de fazer, mas Ele vai te dar estratégia. Quando você, né, tem um relacionamento com o Senhor, você ora ao Senhor, você apresenta ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, né, que Ele abriu, né, aquela parede que havia entre o homem e Deus. Ele nos deu livre acesso ao Senhor. Você não precisa chegar diante do Senhor
com palavras bonitas ou com, né, qualquer coisa assim, como muitas das vezes você vai em uma entrevista de emprego, você tem que ir bem vestido, você muitas das vezes tem que falar bem, mas com o Senhor não, Ele está no íntimo do seu coração, Ele conhece o que você pensa. Por isso você tem que apresentar a Ele, né, a sua dificuldade. O seu relacionamento com Deus é assim, né, falando o que você precisa, né, não precisa ter, né, muitas reservas, mas precisa falar para Ele o que você precisa. Só a partir desse momento Ele poderá te ajudar, te dar estratégia. Muitas das vezes nós precisamos sim de ajuda de um irmão, né? É para isso que o Senhor nos deu, né, o nosso amigo, né? Ele ali criou, né, para Adão, Eva, para que, né, para que ele pudesse caminhar com alguém e pudesse ter um ombro amigo. E nós, né, nos nossos relacionamentos, nós precisamos, né, confiar. Primeiro nós devemos, né, apresentar o nosso Senhor, mas nós devemos ter amigos, né, confiar em nossos amigos. O Senhor Jesus ali na sua caminhada, os seus discípulos, ele tinha eles, né, como seus amigos. Mas tem momentos da nossa caminhada que nós precisamos, né, ter um íntimo relacionamento com o Senhor, porque só Ele que vai nos ajudar, só Ele que vai operar em áreas que você precisa, mas é só Ele que precisa. O seu amigo não terá, né, condição de te ajudar. Mas Pedro, né, ali vários instantes o Senhor os ensinava, tanto a ele quanto os outros discípulos, né? Nós vemos ali ele caminhando sobre as águas, indo até o Senhor Jesus, e ele ali deu um certo momento que ele sentiu medo, né? Ele se retraiu e foi a hora que ele começou a afundar. Quantas das vezes nós, né, nos nossos relacionamentos, quando nós não temos, né, a total confiança no nosso companheiro, no nosso amigo, nós não contamos tudo. E para o Senhor Jesus você pode contar tudo. Mesmo que você não conte, Ele sabe, né? Mas a partir do momento que você tem um íntimo relacionamento com o Senhor, você, né, se rasga, se coloca inteiramente na presença dEle. E o que Ele quer fazer conosco é isso, que nós tenhamos uma inteira confiança nele, que tudo que nós precisamos, nós contamos. Eu imagino, né, assim, às vezes a gente conversando ali em casa, às vezes a gente está na mesa almoçando, né, eu e minha esposa, as duas meninas, a gente contando um problema, né, para o Senhor. Pai, né, eu estou com dificuldade nisso, eu preciso da sua ajuda nisso. E o Senhor respondendo, filha, é assim, assim, assado, Ele te ensinando. E o Senhor, nosso Deus, a partir do momento que nós temos, né, essa fé, que nós não vemos Ele fisicamente, mas nós vemos Ele espiritualmente, conte ao Senhor que Ele te ajudará. Né? Nós vemos ali o Senhor Jesus, quando Pedro começou a afundar, o Senhor Jesus, né, estendeu a mão e Ele continuou andando sobre as águas. Né? Não foi uma fé total. E nós vemos ali quando ele nega o Senhor Jesus, né? Ele ali quando o pessoal começaram, né, a falar, você anda com Jesus, ele começa a falar que não, né? Eu não sou um dos seus. E nós hoje, né? Nós vimos a igreja, adoramos ao nome santo dele. Quando nós voltamos, né, para os nossos lares, para os nossos afazeres, quando nós vamos sair com os nossos amigos, o que nós falamos lá fora? Que nós confiamos no Senhor Jesus ou nós fazemos igual a Pedro? Aqui dentro nós confiamos, dentro do nosso lar nós confiamos, mas lá na rua com nossos amigos da escola, do trabalho, nós não confiamos no Senhor. Nós precisamos, né, termos esse relacionamento inteiramente com o Senhor. Onde quer que nós estejamos, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por nós para nos dar a salvação. Nós não venhamos negar, né, o que o Senhor fez para nós. Né? Você não precisa ter lá escrito na testa, né, eu sou cristão, mas no momento em que você tiver a oportunidade, você falar desse bem precioso que você tem,
né, na sua vida. Não fazer como Pedro ali, né, ele fez. Né, ele negou a Jesus conforme Jesus disse, né, as 3 vezes ele negou. E nós vemos, onde nós lemos, né, em João 21, 15, 17, o Senhor ali, ele testando, né, Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes para ele. Né, e o Senhor pergunta para nós, né, 3 vezes, se nós o amamos. E Ele sabe do íntimo dos nossos corações. Você não precisa dizer para ninguém, não precisa dizer para mim, eu não preciso dizer para você, mas Ele trabalha nas nossas vidas a cada dia, e nós precisamos compreender isso, que o Senhor, Ele nos dá, né, uma chance a cada dia de nós nos achegarmos mais a Ele. E quando nós nos chegamos, né, mais a Ele, provamos mais para Ele que o amamos, né, nós vivemos o melhor dessa terra. Por que muitas das vezes, né, nós passamos, né, por diversas provações? Porque o Senhor, Ele nos ensina. Né? Nós temos como exemplo uma prova. Na escola, se você fizer uma prova, você for mal, você vai ter a recuperação. Né? Ah, passei. Chegou no final do ano, você não está com as notas boas, você vai ter uma prova final. Né? E você faz aquela prova final, você passa. Né? Que beleza, passou. E com o Senhor é a mesma coisa. Se você precisa de algo, o Senhor, né, te dá uma experiência de você passar, né? E se você for bem, né, Ele te passa daquela prova. E se você for mal, Ele vai te reprovar. Né? Mas quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós, né, buscamos a palavra dEle, quando nós mesmos fracos vimos a igreja ouvindo a palavra dEle, né, por um irmão ou por um hino, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele fala conosco e nos ensina. E quando nós aprendemos, nós passamos por essa prova. E quando mais nós, né, aprendemos mais rápido, menos prova nós passamos. Amém? E essa é uma palavra, né, que eu deixo para cada um de nós, que quanto mais rápido nós aprendermos, as dificuldades serão menores. Amém? É óbvio que você vai ter dificuldade durante a sua vida, mas quanto mais nós aprendemos do Senhor, nos desprendemos das coisas do mundo e nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor, né, faz-nos ser mais felizes nessa terra. E o relacionamento, né, com os nossos parceiros, o relacionamento com os nossos vizinhos, o relacionamento com quem quer que seja, fica mais fácil de lidar. Né? E nessa noite, né, para que eu não venha passar, né, do horário, o Senhor, Ele tem, né, como exemplo Pedro. Né? Ele passou um período da sua vida aprendendo com Jesus. Né? Ele não desistiu de Jesus, mesmo chegando ali, o Senhor falando para ele: Pedro, você vai me negar. E muitas das vezes, se nós ouvirmos isso de um pastor, nós saímos da igreja, ele está falando bobeira, ele sabe que eu amo ele. Mas o Senhor conhecia o íntimo do coração de Pedro. O Senhor conhece o íntimo, o nosso íntimo dos nossos corações. Portanto, né, não perca o seu tempo. Venha na igreja para adorar o nome do Senhor. Venha na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Venha na igreja para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Né? O Senhor, Ele quer isso de nós, que nós nos achegamos a cada dia mais na sua presença, para que Ele possa, né, derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Ele diz, né, na sua palavra, que aquele que bate, né, Ele abrir, né, seria a porta dos céus para as nossas vidas. Né? Que nessa noite, né, o Senhor, Ele possa falar mais alto nos nossos corações, que nós venhamos a cada dia mais, né, deixarmos o Senhor ser o centro das nossas vidas, que o restante Ele nos ajuda, né, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seu esposo, no seu relacionamento, né, com seus amigos.
Quando nós estamos na presença do Senhor, nós deixamos o nosso eu sair de cena e deixamos, aquilo que faz em que nós tenhamos uma comunhão melhor um com o outro. O Senhor age e nós, somos pessoas melhores e somos pessoas agradáveis uns aos outros. Que o Senhor, possa a cada dia mais falar melhor nos nossos corações, que a sua palavra, que a palavra do Senhor possa ser sobre as nossas vidas e que os nossos relacionamentos possam ser pautados na palavra do Senhor. Que quando nós amamos uns aos outros, nós amamos a nós mesmos e amamos uns aos outros, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor e Ele estará conosco para nos ajudar. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, que o Senhor possa ser conosco. Amém? Amém. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Graças a Deus, Deus continue abençoando. Diácono Marcos.